Então, quando a guerra começou, a 28 de fevereiro, os Estados Unidos conseguiram uma proeza, um ato muito sensacional. Eles conseguiram decapitar a liderança iraniana. A decapitação nada mais é do que você matar a autoridade máxima do outro país, beleza? Eu falei isso no outro vídeo. Só que uma coisa que eu achei interessante é, o objetivo dos Estados Unidos com esse ato militar era derrubar o regime do governo para enfraquecer o país e conseguir dominar, beleza? Só que o que aconteceu foi o contrário, porque algo que é importante a gente ter em mente é a questão da religião, beleza? No islamismo, tem duas vertentes da religião deles, que são os xiitas e os sunitas, beleza? Isso daí é um assunto para outro vídeo, mas resumidamente, os xiitas, quando Maomé morreu, Maomé é o profeta do islamismo, beleza? Quando ele morreu, os xiitas acreditavam que a liderança religiosa deveria ficar com alguém da família do Maomé, que carregasse o mesmo sangue que ele, beleza? Os sunitas não. Os sunitas não tinham essa divergência de liderança. Para eles, alguém qualificado seria o suficiente, beleza? A questão é, o Irã é um país majoritariamente xiita, beleza? Que tem 90 milhões de habitantes e 80% são xiitas. Então vamos botar aí uns 70 milhões de xiitas, mais ou menos. Só que o que acontece? Quando você matou essa liderança, você acabou gerando o efeito rebote, foi o contrário. Por quê? De 70 milhões, de 80 milhões de pessoas, você conseguiu irritar 200 milhões que existem de xiitas no mundo, beleza? Então, a intenção, que era derrubar o governo, acabou saindo pela culatra, porque os iranianos ficaram mais revoltados ainda e se uniram, beleza? Em contrapartida, o que os Estados Unidos queria fazer no Irã acabou acontecendo no próprio Estados Unidos. A gente tem notícias aí saindo de mais de 8 milhões de manifestantes nas ruas, beleza? O governo está totalmente fora de credibilidade, a população norte-americana não está gostando do que está acontecendo, beleza? Isso é um ponto que a gente tem para dizer. Por isso é importante a gente entender a questão da religião, beleza, rapaziada? Se a gente não entender a parada religiosa, vai chegar horas que a gente vai travar, a gente não vai entender por que as pessoas fazem o que elas fazem, principalmente no Oriente Médio. Por quê? Porque saiu notícia esses dias que os Houthis atacaram Israel. Quem são os Houthis? Os Houthis são um grupo rebelde, beleza? Eles também são xiitas. E eles são parceiros do Irã. O Irã financia eles. Eles ficam no Iêmen, que fica aquele país ali debaixo da Arábia Saudita, beleza? Acontece que... Cachorro! Os Houthis são um grupo militar, político, rebelde. Eles atacaram Israel. Anteontem, no sul de Israel. Pelas notícias, a gente também é difícil saber, né? Porque a mídia sempre esconde muita coisa. Mas pelo que foi dito, o ataque não foi tão certeiro assim, não teve grandes danos, beleza? Mas eles são financiados pelo Irã. E eles também entraram na guerra devido aos ataques, beleza? Agora, vamos falar da guerra. O que está acontecendo, o que já aconteceu, o que pode acontecer. Os Estados Unidos, no seu primeiro ato militar, decapitaram a liderança iraniana. Mataram o Khamenei, beleza? Os Estados Unidos fez ataques militares. Os Estados Unidos têm o poder de embargos econômicos. Ele pode excluir o país, deixar aquele país isolado, sem ninguém fazer negócio com ele, como eles fazem, né? E ataque às infraestruturas. Israel fez isso, beleza? Cara, nesse ponto da guerra aqui, a gente ainda não passou. Por quê? Quando a gente fala do Oriente Médio, a gente tem que lembrar que aquilo ali é um deserto, beleza? Tem países ali que eles são dependentes, todos eles, basicamente, são dependentes das usinas de dessalinização. Porque eles vivem no deserto. Como é que você tem água no meio do deserto? Beleza? Eles precisam dessas usinas. Tem países no Oriente Médio que sem as usinas, depois de 2 semanas, eles não têm mais água para beber, beleza? Então isso é fundamental para eles. E a gente não passou dessa etapa da guerra, beleza? Daqui para frente, o bagulho fica doido. Por quê? Daqui para frente, os Estados Unidos têm armas secretas, armas químicas, biológicas, beleza? E o final do mundo, o final de tudo, armas nucleares. Os Estados Unidos também têm.
Agora vamos falar do Irã, vazarão da vez. O Irã faz a guerra assimétrica. O Irã, durante esse conflito, ele destruiu um radar de $1 bilhão com um drone de 50 mil. Beleza? Isso é um conceito muito importante da guerra assimétrica, que é você justamente conseguir combater mesmo tendo uma discrepância muito grande. E os radares são fundamentais para interceptar drones, interceptar mísseis, beleza? A visão dos pilotos de avião são muito importantes, beleza? Cara, isso é guerra assimétrica pura, é a arte da guerra. O Irã fechou o Estreito de Hormuz. Cara, o Irã deu uma estrangulada na economia global, fechando o Estreito de Hormuz. O povo iraniano, ele é forte e determinado porque tem a questão religiosa. Não tem como você matar um cara que está disposto a morrer. Porque se ele morrer, ele morreu como mártir, e ele morreu como alguém que fez algo divino para Deus, beleza? Basicamente a religião é essa. A gente tem que lembrar que o Irã é um povo persa. Os persas têm mais de 4 mil anos de existência, e eles sempre lutaram e nunca se renderam. Forças rebeldes, o Irã tem os Houthis a seu favor, que já atacaram Israel. Tem o Hezbollah também, que atacam Israel, eles são inimigos, né? E, cara, a parte mais importante, a geografia do Irã. Por quê? Porque o Irã é um deserto montanhoso e, cara, muito hostil. Por que eu tô falando isso? Porque saiu rumores de que os Estados Unidos irá enviar soldados pro Oriente Médio. Soldados pro Oriente Médio, rapaziada. Só que a questão é, o território iraniano é muito hostil, beleza? Vai ser... Cara, não tem como. Vai ser cruel, beleza? E o que aconteceu na Guerra do Vietnã? Os Estados Unidos sempre foi uma potência militar. E o Vietnã não tinha essa mesma potência. Então eles faziam a mesma coisa que o Irã faz hoje. A guerra assimétrica. Eles usavam táticas de guerrilha. Como? Eles tinham túneis. Nesses túneis tinham suprimentos, tinham centrais de saúde, locais de repouso, beleza? Eles botavam armadilhas no meio da selva, minas terrestres, beleza? Eles tinham conhecimento do território muito grande e o território vietnamita também era muito difícil, assim como o território do Irã. Muita selva, muitos pântanos, montanhas. E também o povo era muito determinado. Muito determinado. O povo estava disposto a morrer também. Cara, quando você está disposto a morrer e teu adversário não sabe o que está fazendo na guerra, fica difícil, mesmo tendo menos dinheiro. Cara, por que eu falei isso aqui? Porque a gente tem que ter essa noção de que nem sempre o mais forte vai ganhar. Quando a gente fala de guerra, tem muita coisa em jogo. E o Real Madrid, que no caso é os Estados Unidos, pode perder pro Alavés, que é o Irã. Tá? Essa é uma comparação bem idiota. Mas, rapaziada, cara, mais importante do que eu fazer esses vídeos é alguém gostar. Então, se você está gostando, comenta aqui. Qualquer ideia de vídeo, fala comigo. Pelo amor de Deus, fala comigo que vocês estão gostando. Vocês querem que eu fale mais alguma coisa. Eu busquei trazer o máximo de notícia em menos tempo possível, beleza? Tamo junto!